E turma, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam bem. Hoje a gente vai, na aula de hoje, como estão as 2 semanas mais ou menos, vocês fizeram o simulado, simulado, tudo marca X eu chamo tudo de simulado. Vocês fizeram a prova aberta, né? E na aula de hoje a gente vai corrigir a prova, certo? Vou comentar com vocês a prova, tá bem tranquila, né? Espero que vocês tenham saído bem. Mas eu vou comentar essa prova aqui com vocês para vocês conferir se vocês acertaram o que erraram, né? E ver que ela estava bem simplesinha. Não tinha nada demais nessa prova que vocês não pudessem fazer. Só olhando para a tabela periódica e sabendo, como eu falei para vocês, né, era aquele negócio. Quem pegou, assimilou as questões, o assunto, né, que envolvia a parte da tabela periódica, matava essa prova tranquilamente, né? É uma prova que explorei mais a parte de distribuição eletrônica dos elétrons. E quem lembrou lá das propriedades, de quem pegou bem a parte de propriedade da tabela periódica, o que são os períodos, o que são as famílias, né? Aquelas dicasinhas de quantidade de elétrons da camada de valência em algumas famílias, que dá para saber só pela família, né? E quem aprendeu lá a distribuição eletrônica tanto pelo diagrama de Pauli como aquela mais simplesinha, né, que tem até no livro de vocês matavam nessa prova aí, não tinha muito mistério não. Então tava bem tranquila, na verdade, essa prova aí. A próxima a prova da terceira unidade, que vai ser ligações químicas, aí é mais, né? Aí tem que dar aquele esforçozinho a mais no assunto de ligações químicas, né? Saber as características, vai cobrar essas características das ligações, se vão ter que fazer ligações, né? Obviamente, provavelmente, como a gente vai ficar nesse sistema remoto, eu acho que até acabar o ano, então, pelo menos a vantagem é que vocês podem fazer essas provas todas de marcar X e se auxiliando, né? Na medida do possível. Então, vamos comentar um pouquinho dessa prova. Tô aqui na minha vida com cabelo sem cortar, já fazia um ano e agora me apareceu até óculos por causa do excesso de computador e foi minha visão. Vamos começar aqui e comentar um pouco das questões. Então, a primeira questão aqui ela afirma: consultando a tabela periódica, analise as alternativas a seguir e marca a alternativa incorreta. Então ele quer aqui a alternativa errada, né? Então, letra A, o número máximo de elétrons permitidos na camada N é 32. Na letra B, o número de elétrons na camada de valência do átomo do elemento químico cálcio é 3, né? O número 3. Na3N é uma substância originada a partir dos elementos químicos sódio e nitrogênio. D, da substância Pi3 encontramos 3 átomos de iodo. Na letra E, os átomos do elemento químico bromo tornam-se estáveis quando recebem um elétron na camada de valência. Então vamos lá, né? Então na letra A, o número máximo de elétrons permitido na camada é 32. Tá certinho isso. O número de elétrons na camada de valência dos átomos do elemento químico cálcio é 3. Aí, como vocês vão fazer, quem fez a distribuição eletrônica descobriu que não é 3, né? Descobriu que na verdade o cálcio tem 2 elétrons na camada de valência. Quem bateu o olho aqui na tabela periódica e lembrou da dica que quem está na família 2 tem quantos elétrons? Aqui é a família 2, né? Como aqui é a família 2. Quem está na família 2 tem quantos elétrons na camada de valência? Para aquela dicasinha que a gente viu, quem está na família 2 tem 2 elétrons na camada de valência. Não precisava nem ter feito a distribuição eletrônica, era só procurar o cálcio na tabela periódica. Opa, ele está aqui na família 2, então significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então a resposta correta da primeira questão aqui é a letra B, certo? Então ele está ali na família 2, ele tem 2 elétrons na camada de valência. A letra C, o Na3N é uma substância originada a partir do sódio e nitrogênio, isso, né?
o sódio Na, o nitrogênio N, está correto. A letra D, na substância Pi3 encontramos os 3 átomos de iodo, né? Isso o índice L3 do iodo, identifica que são 3 átomos de iodo ligados a um fósforo, tá certo? E a letra E diz: os átomos do elemento químico bromo tornam-se estáveis quando recebem um elétron na camada de valência. Aí tem que fazer a distribuição eletrônica do bromo, para você ver quantos elétrons ele tem na camada de valência, ou se vocês voltassem aqui, procurassem o bromo na tabela periódica, vocês encontram ele aqui na família 17. Olha aqui o bromo, da família 17. Na família 17, aquela dicasinha, quem está na família 17 é que tem 7 elétrons na camada de valência. Ou seja, se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele só precisaria de 1 para se estabilizar. Então, não precisava nem fazer a distribuição eletrônica do bromo aí. Era só procurar ele na tabela periódica, lembrar dessa dicasinha. Quem está na família 17 tem 7 elétrons na camada de valência, precisa de 1 para se estabilizar. Então, a letra E está correta. Então, a única alternativa errada aí é a letra B. O número de elétrons na camada de valência do átomo do elemento químico cálcio 3. Ou seja, quem lembra dessas dicasinhas da tabela periódica não precisou nem não ia precisar nem fazer a distribuição eletrônica aí nessa questão. Já ia só olhando para a tabela periódica mesmo, já ia matando essa questão, né? Vamos aqui para a segunda questão. A segunda questão aqui traz uma distribuição eletrônica. Observe a distribuição eletrônica a seguir. Então está lá, na camada K, 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons, na camada M, 7 elétrons. Então essa distribuição pertence ao elemento. Então essa questão aí você tem que fazer a distribuição eletrônica desses elementos químicos, dessas alternativas, para descobrir quem tem essa distribuição eletrônica. Então vocês fariam a distribuição eletrônica, ou vocês olhariam, procurariam, para não precisar fazer a distribuição eletrônica de todos os elementos, vocês procurariam, pela dica da camada de valência, vocês poderiam olhar onde esses elementos químicos estavam para ver se eles tinham 7 elétrons na camada de valência, e assim ir por eliminação, para não precisar de fazer todos, né? Então, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio está aqui na família 16. Você sabe que ele tem 6 elétrons na camada de valência. E aqui está dizendo que ele tem 7. Então, você já eliminaria o oxigênio dessa distribuição. Aqui está o sódio. Então, a gente procura aqui o sódio na tabela periódica. O sódio está na família 1. Se ele está na família 1, ele tem 1 elétron na camada de valência. Então, como aqui na questão está dizendo que essa distribuição tem 7, então também já não seria o sódio. Você já eliminaria o sódio, certo? O cloro. O cloro está onde? Se ele está onde, você vai procurar o Cl aqui, ele está na família 17. Então você tem que dizer que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então você vai, opa, pode ser o cloro. O fósforo. O fósforo está na família 15. Se o fósforo está na família 15, então significa que ele quer dizer que ele tem 5 elétrons na camada de valência. E também não, então não poderia ser o fósforo. Então já eliminou a letra A, a letra B, a letra D. E aqui, olha aqui o ouro. O ouro está aqui na família... O ouro está aqui na família 11. Se o ouro está na família 11, significa dizer, está aqui a família 11, se ele está na família 11, significa dizer que ele tem 1 elétron na camada de valência. Então, não poderia ser, ou seja, por eliminação, ou seja, não precisa nem fazer a distribuição tanto deles, por eliminação, só observando as posições que eles se encontram na tabela periódica, eu consegui descobrir o quê? Que a alternativa correta aqui é a letra C, o cloro. Então, a segunda questão, a alternativa correta é a letra C, cloro. Ou seja, olha, só olhando para a tabela periódica, não precisei nem fazer a distribuição eletrônica desses elementos, só olhando para a tabela eu já fui matando essas questões. Né? Então, aí quem fez a distribuição eletrônica, ok, né? Não tem problema, fez a distribuição e descobriu. Não tinha erro também. Mas com essas dicasinhas das propriedades da tabela periódica, por isso que eu botei lá no assunto propriedade da tabela periódica, você já conseguia matar. Aí só sabendo dessas posições dos elementos químicos, a gente já conseguia matar essa questão aí. Então bem tranquilo, né? Aí vamos aqui para a terceira questão agora. Na terceira questão, a pergunta aqui: quantos elétrons o elemento químico enxofre precisa para se estabilizar? Então letra A1, B2, C3, D4, E5. Aí o que você precisa fazer?
Ir na tabela periódica, né? Descobrir qual o número atômico do enxofre. Então você vem na tabela periódica, descobre o número atômico do enxofre. O enxofre está aqui na família 16. Então ele, na família 16, né, e ele tem 16, está aqui o número atômico dele, 16. Então eram 16 elétrons, vocês fazem a distribuição eletrônica. Ou utilizavam a dicasinha. Se ele está na família 16, significa dizer que ele tem 6 elétrons para... ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para se estabilizar, ele precisa de quanto? Segundo a regra do octeto? 8. Então se ele tem 6 elétrons e precisa de 8 para se estabilizar, então quantos elétrons ele vai precisar para chegar a 8? Ele precisa ganhar 2. Então a resposta da terceira questão era B, 2. Ou seja, ele precisava ganhar 2 elétrons e ele se estabilizava, né? Quem pegou lá 16 e fez a distribuição eletrônica também está certo. Vai descobrir lá que no final ele tem 6 elétrons na camada de valência e ele precisaria de 2 para se estabilizar. Então terceira questão, letra B. Tranquilo também, né? Vamos para a quarta questão. Quarta questão, ela afirma aqui: o único elemento químico que é naturalmente estável, com 2 elétrons na camada de valência Então ele quer saber qual elemento químico ele é estável por natureza, ou seja, não precisa fazer ligações químicas, e ele se torna estável com 2 elétrons na camada de valência. Então a gente tem letra A, o hidrogênio, letra B, o neônio, letra C, o carbono, letra D, o gás hélio, e letra S, TS aí, que eu acho que é o tungstênio, se eu não me engano. Então, aí você pode pegar esses elementos e fazer a distribuição eletrônica de todos eles, ou lembrar que os únicos elementos químicos que são estáveis na natureza são os elementos químicos que estão presentes na família 18 na tabela periódica, ou seja, são os gases nobres. Aí vocês poderiam lá pegar aqui, voltar na tabela periódica e olhar. Então hidrogênio, ou letra A, hidrogênio está na família 1. Então hidrogênio não é um gás nobre, então ele não é naturalmente estável. Letra B, o neônio. O neônio está aqui, olha, o neônio. Então neônio pode ser ele, né? Letra B. C, carbono. Carbono está aqui na família 14, não é ele. Então eliminamos o carbono. O hélio. Letra B. Está aqui o hélio. Então pode ser o hélio também. Então pode ser a letra B ou a letra D. T, e a letra E está aqui o tungstênio, que está aqui na família 17, então também não é. Então já elimina. Ou seja, pode ser a letra B e a letra D. Só que o neônio ele está no segundo período. Se ele está no segundo período, significa dizer que ele tem 2 camadas eletrônicas, a K e a L. Então, só a gente fica observar por essa distribuição aqui, se ele é estável, então a distribuição eletrônica dele é essa: K2L8. Então, ele se torna estável com 8 elétrons na camada de valência. E aqui ele quer saber qual elemento que se torna estável com 2 naturalmente. Então, não pode ser o neônio. Só pode ser o hélio, porque o hélio ele faz parte da família dos gases nobres, que são todos eles estáveis, e ele está no primeiro período, ou seja, ele só tem uma camada eletrônica, então ele só tem a camada K. Então a K2 seria aqui a distribuição dele. Então a resposta correta na quarta questão é a letra D. Então, a letra D, o hélio, é o único elemento químico aí que é naturalmente estável com 2 elétrons na camada de valência. Bom, a quinta questão, ele pergunta: a camada N do elemento ouro apresenta um total de... Quer saber quantos elétrons tem na camada N na distribuição eletrônica do ouro. Aí vocês olham lá na tabela periódica e vê que o ouro, né, que é o AU, ele tem 79 elétrons, número atômico 79, né, significa dizer que ele tem 79 elétrons na sua eletrosfera. Aí vou fazer a distribuição eletrônica dele, que vai dar, na camada K, vai ficar K2, L8, M18, N32, O18 e P1. Só que ele quer saber até a camada N, aí dá 79, né? Então K2, L8, M18, N32. E aí segue O18 e P1, mas ele quer saber só na camada N. Então
ele está aqui na letra A 2 elétrons, na letra B 8, na letra C 38, na letra E 32, 18 na letra C, desculpa, na letra E 32, na letra D 32 e na letra E 1. Então na camada N a gente descobriu lá que o ouro tem 32 elétrons, certo? A letra E, se ele tivesse contado na última camada, aí seria a letra E. 1 elétron, né? Mas ele tem na N 32 elétrons, certinho lá, o número máximo que cabe na 32. Então, quinta questão, a resposta é letra D. Nesse caso, vocês têm que fazer mesmo a distribuição eletrônica, certo? Ou pelo diagrama de Pauli, ou ir colocando lá nas camadinhas, dos dois jeitos, vocês vão chegar que na camada N ele apresenta 32 elétrons. Vamos à sexta questão. Dos elementos químicos a seguir, qual apresenta 8 elétrons na camada de valência? Então ele quer saber qual desses aí tem 8 elétrons na camada de valência. Então, o flúor, o berílio 2+, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. O cloro menos, quer dizer que ele ganhou 1 elétron. O oxigênio e o hélio. Então o hélio a gente já viu lá naquela alternativa, naquela questão passada que só tem 2, então já não é o hélio. Aí a gente tem que seguir lá no... observar lá a tabela periódica. O oxigênio. Bom, o oxigênio a gente já sabe que tem 6, não é. Na verdade é isso. O oxigênio e o flúor, como eles não são gases nobres, você já sabe automaticamente que eles não têm 8 elétrons na camada de valência. Só tem na camada de valência quem é gás nobre. Com exceção do hélio que tem 2. Então o hélio não é. O oxigênio não é gás nobre, ele não tem 8. O flúor não é gás nobre, ele não tem 8, então já dá para eliminar de cara. É a letra A, a letra D e a letra E. Agora tem que ver se o Be 2+, e o cloro menos, qual deles tem, né? Já que como eles são íons, o Br perdeu 2 elétrons e o cloro ele ganhou 1. Então nesse caso aí pode ser um desses dois aí, já que eles são íons, né? Então a gente vai na tabela periódica, vamos olhar lá o Be. Vamos olhar o cloro primeiro, mais fácil deixar o cloro. Olha, cloro 17, então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele ganhou 1, ele ficou com 8. Então aqui Então de cara aqui a gente já... o berílio aqui ele tem 4 elétrons, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Se ele perdeu 2, ele ficou com 2 na camada K, então não ficou com 8. O cloro tem 7. Se ele ganhou 1 cloro menos, significa que ele ganhou 1 elétron. Então, ele foi com 8 elétrons. Então, a resposta aqui da sexta questão é letra C. Então, a letra C aqui matou aqui também. Então, nem fazer a distribuição eletrônica. Quem fez a distribuição eletrônica, olha. Quem assimilou as propriedades da tabela periódica viu que já ia matando tudo sem... já ia... matando todas as questões, né? A sétima questão. Qual dos elementos químicos a seguir apresentam a tendência a perder elétrons? Quem tem tendência a perder elétrons? Metais. Então, se vocês procurarem quem não era metal, vocês já conseguiram matar. Então, você já tem o CnSeAt. Então, se a gente fosse aqui na tabela periódica, eu procuro esses bichinhos. Na sétima como era? Carbono, nitrogênio, Se. Então tá aqui carbono, a metal, tem tendência a ganhar. Nitrogênio tem tendência a ganhar, não é? Se tem tendência a ganhar. É a metal ou não metal, né? Então não pode ser. E o At tá aqui também, não metal. Então os não metais eles têm tendência a ganhar. Então carbono, nitrogênio, selênio. E esse outro aqui, astato, né? Sei lá, não sei qual é esse. Desconheço esse. Mas veja aqui, eles são os 4, 1, 2, 3, 4 são não metais. Não metais têm tendência a ganhar elétrons e não a perder. Então não pode ser nem a letra C, nem a letra B, nem a letra A, nem a D, só pode ser a letra E. Então aqui por eliminação, a gente já sabe a eliminação. A questão é o HS, que ele está... Vamos procurar o HS aqui, olha. Metal. Metal tem tendência a perder elétrons, então letra E. Era só procurar aqui na tabela também. Vocês poderiam fazer a distribuição eletrônica de todos esses elementos, ou vocês poderiam lá ver quem era metal e quem não era,
e os não metais têm tendência a ganhar elétrons, os metais têm tendência a perder. Então só nessa aí vocês também conseguiriam pegar essa. A oitava questão: todos os elementos a seguir se estabilizam perdendo 2 elétrons, exceto, ele quer saber quem se estabiliza perdendo 2 elétrons. Então aqui tem a letra A, K, magnésio, mercúrio, zinco, rádio. Então de todos esse aí, então vai estar na tabela periódica e procurar aqui o K. O K está na família 1, aqui ó. Então se está na família 1, ele tem a tendência, ele tem um elétron na camada de valência, então ele não perde 2, né? Então ele precisa se estabilizar, ele não pode perder, ele não perde 2, se ele tem um elétron na camada de valência, ele só perde 1. Então aqui ele já viu aqui que a letra A é a resposta. Todos os outros estão na família 2 ou na família 12. Então tá aqui o mercúrio, o zinco, o magnésio está na família 2, que são todos elementos que têm tendência a ganhar, a perder 2 elétrons. O K, o potássio, ele tem uma tendência a perder 1 elétron para se estabilizar. Então a resposta aqui é a letra A. Na nona, observe a distribuição eletrônica a seguir. Então tem aqui K2, L8, N18 e N2. Essa distribuição eletrônica pertence ao elemento químico. Aí, da mesma forma, vocês iam fazer a distribuição eletrônica deles, ou observava lá na tabela periódica e iam descobrir que essa distribuição eletrônica pertence ao zinco, né? Todos os outros elementos eles não estão na posição, né? Ele tem N2, então nesse caso aí é o zinco. E para a gente fechar aqui, a 10ª questão: assinale a alternativa que não apresenta um elemento químico no seu estado de estabilidade eletrônica. Então, quais desses não estão no seu estabilidade eletrônica? Aí era só você fazer a distribuição: berílio 2+, oxigênio 2-, o AR já se sabe que ele não está, você sabe que ele está, que ele é um gás nobre. Então aqui essa alternativa é o C, ou a letra D, que é o cálcio, porque o cálcio mais ele perdeu 1 elétron, e o cálcio ele está na família 2 e ele precisa perder 2 elétrons para se estabilizar, certo? Então facinho, tá aí facinho. Espero que vocês tenham conseguido fazer, espero que tenham saído bem. A prova estava relativamente bem fácil, né? Relativamente ela estava bem tranquila. E qualquer dúvida que persistir, pessoal, vocês entrem em contato comigo que eu ajudo vocês, tá certo? Então fiquem bem, se cuidem e até mais.